Olá, seja muito bem-vindo ao Evangelho desta quinta-feira, dia 21 de março. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo te ilumine para que juntos nós possamos compreender e viver a palavra de hoje. O Evangelho que a Igreja nos propõe nesta quinta-feira é o de João, capítulo 8, versículos do 51 ao 59. Deixe o seu joinha. Inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário. Vamos juntos ouvir aquilo que Jesus quer nos dizer hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Que pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma polêmica entre Jesus e os judeus, neste diálogo que acontece ali no templo, e nós percebemos que a perseguição e o ódio contra Jesus vão se intensificando. O debate de hoje parte dessa palavra de Jesus: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Jesus estava falando da vida eterna. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá eternamente. Esta é a nossa fé, essa é a nossa confiança. O nosso corpo vai se decompor, mas a nossa alma estará viva eternamente com Deus se guardarmos a sua palavra, se vivermos os seus ensinamentos, se deixarmos que a verdade de Jesus oriente a nossa vida. Mas daí aqueles judeus se revoltam, porque como ele está falando que se alguém guardar a sua palavra não morrerá, Abraão morreu, os profetas morreram, e Jesus começa a falar sobre Abraão como se conhecesse Abraão, como se Abraão tivesse já visto a sua glória e o seu esplendor, como viu, já que ele é um com o Pai. E isso causa uma revolta naqueles judeus, principalmente quando Jesus diz a seguinte frase: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eles até começam a pegar pedras para tentar apedrejar Jesus. Por que essa frase revolta? Porque esse eu sou é o nome de Deus. Yahvé, Javé, significa eu sou. Então, em todo o Antigo Testamento, o nome de Deus é eu sou. E toda vez que Jesus usa essa expressão eu sou, ele está se revelando como o verdadeiro Deus. Quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, e hoje eu sou, então para os judeus que conheciam a lei, o Antigo Testamento, era algo inaceitável, porque ele se declarava como Deus. E esta é a grande acusação que eles usam para condenar Jesus à morte, de dizer que ele é Deus, de fazer-se igual a Deus. Para eles isso era uma blasfêmia. Mas para nós,
é a revelação. Jesus que se revela. É interessante que a primeira leitura de hoje mostra a aliança que Deus faz com Abraão, de conceder a ele uma posteridade, uma multidão de filhos que seria o povo de Israel. E a gente percebe que aquela antiga aliança que foi feita em Abraão, em Moisés, é renovada. A nova aliança pelo sangue de Jesus, essa nova aliança que nós vamos celebrar na Quinta-feira Santa, na Sexta-feira Santa, a entrega total. Então, Abraão viu a glória de Jesus através da sua aliança, mas em Jesus uma nova aliança se realiza. Então a gente vê como o Novo Testamento vai se completando ao Antigo Testamento. Por isso, para nós cristãos, não podemos ler o Novo sem o Antigo, porque o Novo Testamento é a realização de toda a expectativa do Antigo. Jesus cumpre todas as promessas que Deus havia feito no Antigo Testamento. E assim a gente vê a beleza e a riqueza da nossa fé. Como é bom sermos católicos, como é bom sermos cristãos, como é bom crescer no conhecimento da palavra de Deus. Que essa certeza de que Jesus Ele é Deus, e que guardando a sua palavra, unidos a Ele, nós vamos ter a vida eterna, que isso motive a nossa fé. Às vezes a gente desanima, a gente fica descrente, nós desistimos. Não. Ele é maior do que os nossos problemas, maior que as tempestades, é Deus. Que hoje esta revelação de Jesus, eu sou, possa nos fazer estar unidos a Ele e confiar mais e mais no seu poder. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre a sua família, sobre o seu caminho de fé. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um dia muito abençoado e fique com Deus.